É aquilo que nós precisamos, ela é boa, ela vai fazer você ter uma vida plena. Ei, entenda, você não sabe o que é melhor para a tua vida. Fala galera, Renan na área para mais um Para Pensar, e hoje dando sequência à nossa série do Bem ao de Deus, o livro do John Bevere. E hoje nós vamos falar do capítulo 3 deste livro, que é o padrão universal de Deus. E inicialmente nós temos que entender que esse livro ele vai trazer 3 aspectos daquilo que é bom. O primeiro visa o nosso relacionamento com Deus. O segundo, ele trata do nosso caráter e do nosso comportamento. E o terceiro diz respeito aos nossos planos e às nossas estratégias. Esses 3 conceitos e aspectos, eles estão interligados. Nós não conseguimos separá-los, né? Eles estão todos conectados. E daríamos para usar como se fosse uma analogia a uma construção. Então o primeiro aspecto, que visa o nosso relacionamento com Deus, é o nosso fundamento. É o fundamento de uma construção. O segundo aspecto, onde é o nosso comportamento, onde é o nosso caráter, está relacionado com as vigas, com as colunas de uma construção. Também é aquilo que vai sustentar, além do fundamento, as vigas. E o terceiro é a edificação, como um todo, a finalização de todo esse processo de uma construção, que é o quê? É o nosso modo de viver, as nossas crenças, os nossos valores familiares, tudo que engloba a nossa convicção. Se os 2 primeiros aspectos, o nosso relacionamento com Deus e o nosso caráter e o nosso comportamento, forem saudáveis, forem bem fundamentados, isto é, se o nosso fundamento e a nossa viga e a nossa coluna forem bem feitas, nós então teremos uma construção duradoura. Agora, caso nós tenhamos o nosso fundamento ou a nossa viga, a nossa coluna feita de forma errada, com conceitos errados, nós vamos ter problemas nessa casa. E eu já vou passar a explicar o que isso significa. Quando nós visitamos alguma construção, alguma casa, talvez você já viu isso, e nós conseguimos enxergar rachaduras nas paredes, isso pode ser um problema na fundação desta construção. E se nós tentarmos reparar aquela rachadura, nós não vamos conseguir. Nós precisamos o quê? Nós precisamos trabalhar o fundamento. E se nós não trabalharmos já desde o começo o fundamento da forma correta, lá na frente nós vamos ter muito mais problemas para tentar corrigir estes erros. Por isso nós temos que dar atenção a esses primeiros passos e esse fundamento que até mesmo esse livro nos traz, né, que é fundamentado sim na palavra de Deus, para que a gente possa construir o quê? Para construir um caminho sólido, para construir uma vida cristã sólida. E nós vamos ver que isso vai nos trazer benefícios, vai nos trazer uma vida plena, vai nos trazer bênçãos. Nós vamos poder realmente reivindicar, vamos colocar assim, as promessas, as bênçãos de Deus, aquela que Ele tem para nós. E caso nós não estejamos bem fundamentados com esses 2 primeiros aspectos, as coisas vão ser mais cansativas e trabalhosas para corrigir. E vamos ter problemas, como nós vamos ver no decorrer deste capítulo. O que é interessante é que no momento que nós terminamos de construir uma casa, nós não vemos rachaduras já naquele instante. Às vezes sim, às vezes a gente já consegue enxergar problemas por causa do fundamento, ou por causa da coluna, da viga. Mas tem coisas que vão vir lá na frente, não são respostas imediatas ao erro. Mas lá na frente nós vamos colher. E esse é o problema aqui, porque muitas vezes nós achamos que estamos no caminho certo e nós não estamos. E lá na frente que nós vamos colher o fruto daquilo que nós plantamos ou aquilo que nós não fundamentamos bem. Há escolhas no decorrer da nossa vida que elas até parecem boas, mas nós vamos ver que no final das contas elas não estão de acordo com a vontade de Deus. Então, por mais que pareçam boas, elas não são boas para nossas vidas e nós vamos colher os resultados disso. Pode parecer aos nossos olhos, mas nós temos que entender que existe uma vontade, que ela é soberana e ela é a melhor para as nossas vidas. Por quê? Porque foi Ele que nos criou. Ele tem a verdade absoluta. Ele tem a verdade a qual nós devemos seguir e aquela que vai trazer os bons resultados. Salmo 84, versículo 11 diz assim:
Ele não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Isto é, Deus é sempre bom. Vou ler novamente. Ele não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Então, aos que vivem com integridade, ele não recusa o que é bom. Deus não recusa. Ele tem o que é melhor para nós. Mas precisamos ter uma vida íntegra. E esse é um ponto, um detalhe que muitos não compreendem e muitos não vivem. Cara, entenda uma coisa. O bom de Deus sempre é maravilhoso. É sempre. Não existe uma dúvida para isso. O bom de Deus, aquilo que Ele tem reservado, é maravilhoso. É maravilhoso, é magnífico. Mas antes de falar aquilo que é magnífico e bom e aquilo que nós vamos colher, nós precisamos, como uma casa, primeiro ter o quê? O nosso chão, o nosso fundamento bem sólido. Depois do fundamento, nós temos que subir o quê? As nossas vigas. Então nós precisamos compreender isso, ter bem fundamentado, para que a gente possa então lá na frente colher uma casa maravilhosa. Mas para colher uma casa maravilhosa, nós precisamos ter o fundamento bem feito. E esse é o problema. Por quê? Porque muitos de nós, e eu me incluo nisso, muitas vezes não fundamentamos bem as nossas ideias, não fundamentamos bem a nossa vida. Em quem você tem fundamentado? Qual o caminho? E é bom então que nós venhamos a definir o que é bom, né? A palavra bom no hebraico, ela significa tob. Está relacionado com avaliação, comparação. Isto é, para determinar o que é bom, é preciso comparar coisas, qualidades e ações com outras coisas, qualidades e ações. Isto é, a definição da palavra bom está relacionada com uma avaliação, uma comparação. Então você compara coisas e aí chega àquilo que é bom. Nós podemos ler, né, que a palavra bom, essa tob, que foi introduzida na palavra de Deus, foi já nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, onde Deus falava, criou isso e Deus viu que aquilo era bom, e Deus viu que era bom. Ali foi introduzido essa palavra. Isso é, Deus também avaliava as coisas e avaliava, não, aquilo sim foi bom, né? E, porque nós fomos criados, porque Deus nos criou à imagem e semelhança dele, nós também temos a capacidade de fazer juízo de valor, ok? Mas aí tem um problema. Qual é o problema? O pecado foi introduzido no mundo. Mas aí tem um problema. E qual o problema? O problema foi que o pecado distorceu as percepções da humanidade. Então, por mais que nós podemos dar valor de juízo às coisas, o pecado distorceu as percepções da humanidade. Então, nós já não somos capazes de realmente saber aquilo que é bom. Nós não conseguimos definir o que é bom pelos nossos conceitos. Os nossos conceitos não conseguem chegar no que é bom. Porque só Deus, um ser perfeito, sabe o que é bom. Isto é, somente Deus tem a capacidade de avaliar perfeitamente o que é bom. O que é bom para a minha vida, o que é bom para a sua vida, o que é bom para a humanidade. Só Ele é capaz. Agora, aí que vem algo tremendo. Nós conseguimos sim saber o que é bom. Renan, como? Porque Deus compartilhou com nós o que é bom na palavra dele. Então, se nós dependermos totalmente de Deus, Ele vai revelar a palavra dele. E é isso que esse capítulo vai falar um pouquinho. Vai trazer que o que é bom realmente está na palavra de Deus. E nós vamos falar de alguns versículos relacionados a isso. Nós vamos estudar um pouquinho, ver a veracidade da Bíblia, porque sabendo que ela é verdade, sabendo que ela é real, nós vamos confiar nela, nós vamos saber que ela é a palavra de Deus e que ela vai nos instruir ao que é bom. Então ela traz essa verdade, Deus compartilhou conosco. Então se nós vivermos na dependência dele, ele revela o que é bom para nós. Não é um conceito nosso,
mas é uma verdade que ele deixou bem clara na palavra dele. A palavra-chave de tudo é avaliar. Adão e Eva, eles optaram por avaliar o que era bom e aceitável para suas vidas sem o conselho de Deus. E este é um problema. Por quê? Porque eles achavam que estavam fazendo o que era certo, mas eles estavam fazendo o que é errado. E volto a lembrar vocês, eles viviam num mundo perfeito. Eles não tinham pecados. Eles não tinham sido abusados. Eles não tinham passado por nenhum trauma. Então, mesmo assim, eles conseguiram ter uma avaliação errada, porque não consideraram o conselho de Deus. E esse, de fato, tem sido o problema da humanidade. Não ter dado ouvido ao conselho de Deus. As pessoas geralmente dizem, eu sei o que é melhor para mim. Ninguém precisa me dizer. Ninguém precisa falar comigo. Ah, eu sei o que é bom para mim. Só eu sei o que eu passei. Será? Será que você realmente sabe o caminho? Será que realmente você está sabendo o que é bom para a tua vida? Olha o que está escrito em Provérbios 16, versículo 25. Há um caminho que parece direito ao homem, mas são caminhos de morte. Se você acompanhou o primeiro vídeo, o segundo vídeo, e até eu falo, acompanhe os outros vídeos, porque é uma sequência. Você vai estar dizendo, Renan, mas você já disse esse versículo. Não, eu disse o versículo que está no capítulo 14. Mas é semelhante a este. Quando a Bíblia traz versículos semelhantes, é porque ela quer dar ênfase. Então, olha no que Deus está dando ênfase. Vou ler novamente para você e preste atenção. Há um caminho que parece direito ao homem, mas são caminhos de morte. Deus está dando ênfase nisso. E se está dando ênfase nisso, é porque precisamos encarecidamente prestar atenção nisso, porque muitas vezes podemos trilhar caminhos de mortes e, como eu já disse, não são coisas que nós vamos imediatamente sofrer as consequências ou conseguir perceber isso. Mas as rachaduras, elas vêm depois de um período. Deus sabe o quão facilmente a linha entre o bem e o mal pode ser distorcida. Olha o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 24. Os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamento. São evidentes antes de serem julgados. Ao passo que os pecados de outros se manifestam posteriormente. Isso é, não é no momento, mas é lá na frente. Muitas vezes você mesmo não vai conseguir perceber. Se você não estiver centrado na palavra e você estiver no engano, nem você vai perceber. E sabe quando você vai perceber? No juízo final. Olha, lê atentamente o que ele diz antes nesse versículo, na primeira parte. Os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamento. Então tem pessoas que infelizmente só vão se dar conta do seu erro e do seu pecado no juízo. E aí sim, você teria que estar tremendo neste momento, não com medo de Deus, mas por causa deste erro. O ponto principal aqui é você acredita realmente que a sabedoria de Deus é perfeita e eu confio nele para saber o que é melhor para a minha e para a sua vida? Todo cristão precisa ter muito bem fundamentada essa resposta no seu coração. Ou a sabedoria de Deus é perfeita em todos, sem exceção, todos os momentos, em todas as decisões, ela é perfeita, a sabedoria dele, ele sabe o que é melhor para nós, ou ela é imperfeita. E aí é melhor que nós mesmos venhamos a decidir o que é bom para nós. E aí? Não existe meio termo. Ou você considera ela perfeita para todos os momentos da sua vida, ou você considera ela imperfeita. Não existe. Para alguns momentos ela serve, para outros momentos a sabedoria de Deus não serve. E onde está a sabedoria de Deus? Está na palavra dele. Então qual é o padrão de bom do qual nós devemos confiar? Olha o que o apóstolo Paulo diz. Eu vou ler aqui, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas.
ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Vamos analisar alguns trechos, alguns pontos deste versículo. Ele primeiro diz assim, ó, a Bíblia inteira. Presta atenção, no começo ele diz a Bíblia inteira. Isso é, não são algumas partes da Bíblia, é a Bíblia inteira que nos serve para guiar as nossas vidas. Não somente os versículos que se encaixam naquilo que eu quero, naqueles objetivos que eu tenho, nos meus conceitos. Não, a Bíblia toda. Então não é só os versículos que lhe aprazem, que te interessem. Aqueles que falam do nosso modo de pensar, que são iguais aos nossos pensamentos ou ao nosso modo de agir. Não, são todos. E nesse ponto, nós vamos sofrer muito das gerações para frente. E eu me faço entender. Meu filho, às vezes ele pega o meu celular e aí ele já sabe 3 anos e ele entra no YouTube. E aí, óbvio, com a nossa direção ali, nós estamos vendo o que ele está assistindo e tal, e também não é um grande tempo que ele fica no celular, mas ele, pronto, escolheu algum desenho lá que ele está assistindo. Cara, passa um tempo, ele já não quer mais aquele, ele já troca, vai para outro. E depois não quer, já troca, vai para outro. Meu, na minha época, como que funcionava? Meu, vamos lá, o desenho do Pica-Pau Amarelo. Meu, ele passava, sei lá, 2 da tarde. E era aquele horário. E se você tava de castigo, tinha que fazer lição, e sua mãe falava, você não vai assistir? Meu, ferrou, você não vai assistir e só fica pro outro dia, não tem mais como assistir. É naquele dia e acabou. Renan, do que tu tá falando? Hoje em dia as pessoas só querem, e a facilidade das coisas faz com que as pessoas só tenham aquilo que elas querem. Então eu vou optar por assistir o que eu quero na hora que eu quero. Nós vemos o YouTube, é isso. Nós escolhemos as músicas. Antigamente nós ficávamos na rádio com um toca-fita para gravar quando chegasse a música que nós queríamos para poder ouvir aquela música. Senão sempre era só na rádio quando a rádio tocasse. Sabe? Mas hoje não, a facilidade está fazendo com que a gente só viva aquilo que a gente quer e não o que nós precisamos. E esse é um erro muito grande que nós estamos vivendo, porque nós estamos levando isso para dentro da igreja. Satanás está conseguindo introduzir isso para dentro da igreja, então nós só lemos os versículos que nós queremos, só importa a Bíblia para nós naquilo que se encaixa ao nosso modo de pensar, ao nosso modo de viver. E não é isso, isso está errado. Isso é uma doutrina errada. Não, olha o que a palavra de Deus fala, não se amoldem com este mundo, mas sejam transformados pela minha palavra que é boa, perfeita e agradável. É aquilo que nós precisamos, ela é boa, ela vai fazer você ter uma vida plena. Ei, entenda, você não sabe o que é melhor para a tua vida, então não escolha partes da Bíblia, não escolha o que te agrada. Não, cara, a Bíblia é por completa, é isso que Paulo estava dizendo a Timóteo, é por completa. Toda a Bíblia. E Eva sabia disso. Só que ela optou, quando ela se convenceu de que uma parte da sabedoria de Deus não estava certa, Eva começou a seguir um caminho de morte. Cara, entenda uma coisa, só a Bíblia por completa pode nos direcionar. A Bíblia, ela é útil para nos ensinar, para direcionar as nossas vidas, para mostrar para nós o que realmente é bom. Então preste atenção, muitas vezes no nosso conceito coisas serão boas, mas elas não são boas se for diferente da palavra de Deus. Mas nós precisamos estar o quê? Examinando todas as coisas à luz da palavra. Aquilo que tem aparência de bom, não necessariamente será bom. Nós vemos muitas pessoas com uma eloquência maravilhosa, com palavras de convencimento, mas cara, é só aparência. É só aparência. O problema é que, como elas têm um poder de persuasão, elas estão levando muitos ao engano, algo que não é bíblico. Cara, pare de usar apenas um texto, pare de usar apenas parte da Bíblia e comece a fazer da forma correta. É disso que esse capítulo está falando e nós vamos falar sobre isso. Então a Bíblia é verdadeira e só ela pode ser o nosso guia. Nós precisamos nos perguntar, nós temos lido a Bíblia da forma correta? Nós temos estudado ela? Nós temos meditado nela? Entenda uma coisa, toda a Bíblia, toda,
Toda a Bíblia foi inspirada por Deus. E é isso que nós vamos falar um pouquinho agora. A Bíblia tem 66 livros, e esses 66 livros foram escritos por mais do que 40 homens. E esses homens viveram em 3 continentes diferentes: África, Ásia e Europa. E teve uma distância de 1500 anos, mais ou menos, 1500 anos. Isso é, os autores, eles não se conheciam. Mas nós sabemos que eles foram inspirados por quem? Pelo Espírito Santo. Então eles não se conheciam, mas ela tem o quê? Ela tem um ponto central. Toda a Bíblia. Então, como pessoas que eram de culturas diferentes, viviam em continentes diferentes, não se conheciam, conseguiram ter uma linha perfeita. Por quê? Porque foram inspirados pelo Espírito Santo. Isso comprova que a Bíblia, ela é real. Toda ela está interligada. E toda ela tem um ponto comum. Fala sobre o estado pecaminoso da humanidade, a consequente separação do Criador, a incapacidade do homem de restaurar esse relacionamento com o Pai, com Deus, e a resposta divina a essa nossa incapacidade, que foi enviar quem? Foi enviar o Messias, o nosso Redentor. Então toda a palavra ela é centrada nisso. E com homens que não se conheciam, que eram de culturas diferentes, épocas diferentes, conseguiram seguir todo esse ponto comum. É porque ela foi inspirada por Deus. A incrível coerência de todos esses livros mostra e prova que a origem dela é divina. Nós poderíamos citar várias outras coisas aqui para comprovar. E uma delas é que escritores, como eu já disse, de tantas partes diferentes, que viveram em épocas diferentes, com culturas totalmente diferentes, muitos deles profetizaram que a vinda do Messias, Jesus Cristo. E aí a gente vai ver a precisão da Bíblia. E para que eu não corra o erro, eu vou ler, porque é um estudo feito no ano de 1900 por um estudioso, um matemático, um estatístico. Eu vou ler para trazer realmente aquilo que está escrito, porque eu não quero deixar uma vírgula fora. Para você realmente ter a comprovação de que, cara, a Bíblia é verdadeira e ela é divina. Então eu passo a ler agora esta parte, a precisão da Bíblia. Em meados de 1900, um professor de ciência chamado Peter Stoner publicou um livro intitulado Science Speaks, A Ciência Fala. Nesse livro, ele discute as profecias de Cristo à luz da ciência da probabilidade. Com relação às descobertas feitas por Stoner, H. Harold, um PhD, escreveu no prefácio do livro: o manuscrito de Science Speak foi cuidadosamente revisto por um comitê de membros da American Scientific Affiliation, que é a Associação Científica Americana, e pelo conselho executivo do mesmo grupo, e foi considerado em geral confiável e preciso em relação ao material científico apresentado. A análise matemática incluída é fundamentada em princípios de probabilidade, que são completamente sólidos, e o professor Stoner aplicou esses princípios de uma maneira adequada e convincente. Stoner não realizou esse estudo sozinho, mas extraiu as suas conclusões das contribuições de mais de 600 alunos de ciência de 12 turmas diferentes. Ele avaliou cuidadosamente suas conclusões e depois editou algumas partes para tornar os dados deles mais conservadores. A avaliação inicial dos alunos incluiu as seguintes 8 profecias acerca de Jesus Cristo. Então o que pegou? Esse estudo eles pegaram 8 profecias e eles verificaram a probabilidade de uma pessoa conseguir realizar essas profecias. Uma única pessoa realizar essas 8 profecias. E ele então usou a probabilidade. Então ele começou com 8 profecias que falavam sobre Jesus. Tá? A primeira foi: Cristo deve nascer em Belém. Né? E daí ele cita aqui aonde foi profetizado e onde mostra que foi realizado isso em Jesus. Tá? Eu não vou citar porque senão ficaria muito longo. Segundo, Cristo deve ser precedido por um mensageiro. Terceiro, Cristo deve entrar em Jerusalém montado em um jumentinho. Quarto, Cristo deve ser traído por um amigo. Quinto, Cristo deve ser vendido por 30 moedas de prata. Sexto, o dinheiro pelo qual Cristo é vendido deve ser lançado ao oleiro, na casa de Deus. Sétimo, Cristo deve ficar em silêncio diante de seus acusadores. Oito, Cristo deve ser executado por crucificação como um ladrão. Tá?
Então, antes de continuar, deixe-me fazer uma ilustração simples de como funciona a ciência da probabilidade. Imagine que pegamos 9 bolas, caso você não conheça a probabilidade, que ele só ensina como que é a probabilidade, como que funciona. Imagina que pegamos 9 bolas de tênis amarelas e uma bola de tênis brancas. As colocamos dentro de um balde de 20 litros e sacudamos para misturar todas elas. Depois vendamos um homem e pedimos para ele pegar uma bola no balde. E aí ele tem a chance de pegar ou uma bola amarela ou uma bola branca. Só que como nós tínhamos 9 bolas amarelas, a probabilidade dele pegar uma bola amarela é muito maior. E a probabilidade dele pegar uma bola branca é 1 para 10. Né? Porque entre as 10 só tinha o quê? Uma bola amarela. E aí ele fala, seguindo esse raciocínio da probabilidade, Peter Stoner afirmou o seguinte com relação às 8 profecias enumeradas aqui. Então ele estava provando que Jesus realmente era o Messias e que a Bíblia era verdadeira e que não existia como um homem conseguir realizar todas aquelas profecias se não fosse algo divino. Porque probabilisticamente era impossível, estatisticamente era impossível. Tá? Então ele fala assim, seguindo ele fala assim, constatamos que a chance de qualquer homem ter vivido até o tempo presente e ter cumprido todas as 8 profecias é de 1 para... Cara, é um número aqui absurdo. São, sei lá, deixa eu ver aqui, 100 elevado a não sei quantos números, tá? Essa estatística é descomunal, mas a menos que você seja um matemático ou cientista, é difícil de compreendê-la. Stoner a ilustra com um exemplo brilhante que irei parafrasear aqui. Se fosse possível conseguirmos este número de moedas de prata, teríamos um problema, como armazená-las. Não existe um depósito ou prédio grande o suficiente em todo o mundo. O volume seria tão enorme que essas moedas cobririam todo o estado do Texas em uma altura de 60 centímetros. Essa é uma quantidade gigantesca de moedas. Suponhamos que conseguíssemos reunir todas essas moedas. Agora vamos marcar uma apenas dessas moedas de prata, depois de sacudir todas elas e redistribuí-las sobre o estado do Texas. Agora cobrimos os olhos de um homem, o colocamos em um helicóptero e o fazemos sobrevoar o estado, de olhos vendados. Esperamos que ele dê a ordem para descer. Ele vai dizer assim, agora desça aqui nesse lugar, aleatoriamente, com os olhos vendados, e escolher uma moeda. A chance de ele escolher a moeda marcada em todo o estado do Texas é a mesma chance de um homem, desde o tempo dos profetas até agora, cumprir as 8 profecias messiânicas. Só 8. Deixa eu fazer um adendo aqui. Os estudiosos dizem que mais de 300 profecias no Antigo Testamento falavam sobre a vinda de Jesus. Isso é, Jesus tinha que cumprir as 300. Isso significa que apenas o cumprimento dessas 8 profecias prova que Deus inspirou a escritura dessas profecias com uma exatidão absoluta. Só isso. Só essas 8 profecias. É atordoante refletir sobre essas probabilidades. Entretanto, Stoner não para nas 8 iniciais. Ele segue em frente considerando mais 8 profecias do Antigo Testamento. 16 ao todo. Provendo a vida de Jesus, ele afirma: a chance de um homem cumprir todas as dezenas é de 1 em 10 na 45. O que é este número? Seria 1 com 45 zeros depois dele. Stoner ilustra essa probabilidade e novamente irei parafraseá-la. Se pegássemos esse número e o transformássemos em moedas de prata, a Terra seria pequena demais para armazená-las. Teríamos de combinar as moedas em uma bola sólida. Essa bola ou esfera teria um diâmetro 60 vezes maior que a distância da Terra até o Sol. Não é 60 vezes maior do que o diâmetro da Terra. Não, 60 vezes maior que a distância da Terra até o Sol. Ou seja, 8,8 bilhões de quilômetros. Deixe-me ajudá-lo a entender o quanto essa esfera seria grande. Costumo voar para outros países para ensinar a palavra de Deus. É impressionante que possamos voar sem escalas até o outro lado do planeta em apenas 24 horas. Os apóstolos teriam amado isso.
Entretanto, se quiséssemos voar ao redor da nossa esfera de moedas de prata em um avião a jato, não poderíamos fazer isto, porque nenhuma pessoa conhecida da Terra, conhecida da nossa era, viveu por tempo suficiente para fazê-lo. Levaria mais de 400 anos para voar sem paradas ao redor deste globo, formado por moedas de prata. Isso é, não existe como. Isso é, nós estamos falando de 16 profecias. E aqui ele continua falando, vamos pegar então 48 profecias. E aí se torna um número muito mais absurdo e impossível da nossa mente chegar até lá. Isso é, não tem como um homem ter realizado todas as profecias sem que ele fosse divino, sem que fosse obra de Deus. Isso é divino. Está comprovado estatisticamente, a matemática nos traz isso. É isso que este livro nos comprova. Resumindo, é obra divina. A Bíblia, ela é obra divina. Muitos homens falando sobre Jesus, sendo que não conheciam Jesus, sendo que viveram há muitos anos, chegam a viver 1000 anos antes da vinda de Jesus. Isso é, a Bíblia, ela é verdadeira. E por ela ser verdadeira, nós temos que ter atenção a ela. Olha o que está escrito em Provérbios capítulo 30, versículo 5. Cada palavra que Deus falou é verdadeira. A palavra de Deus, ela é mais confiável do que o nascer do sol. Nós sabemos que o sol nasce todo dia, e nós temos a certeza disso. Agora, a palavra de Deus é mais confiável do que isso. É o que Jesus está afirmando quando ele diz assim: os céus e terras passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Mateus 24, 35. A palavra dele é confiável. O nosso Criador, ele deixou suas impressões digitais inquestionáveis para nós sabermos que ele é Deus e que a palavra dele é verdadeira. E mais do que isso, que a vontade dele é revelada na palavra dele. Eu volto a ler 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus para nos ensinar o que é verdadeiro, o que é bom. Então entenda, a Bíblia é a palavra de Deus e é confiável como padrão universal do que realmente é bom. É através dela que nós conseguimos determinar o que verdadeiramente é bom para as nossas vidas. Se você não concorda com isso, se você busca o que é bom em especialistas, em amigos, reconsidere isso. Deixa eu ler algo que o salmista diz no capítulo 53, versículo 2 e 3. Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tem entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Aqui está falando o quê? Cara, só Deus pode revelar o que é bom. Só a palavra dele pode nos direcionar para aquilo que é bom. Não existe um homem. É óbvio que nós vamos ouvir pessoas que estão fundamentadas na palavra de Deus. Mas é o quê? É a palavra de Deus. Nesses versículos o salmista está nos afirmando que muitas coisas ou muitas pessoas podem até parecer trazer uma palavra boa. Mas cara, se não é fundamentado na palavra, esquece. A aparência de nada vale, não vai ser bom para a tua vida. Só a palavra de Deus pode te trazer o que é bom. Vamos analisar mais um pouquinho aquilo que Paulo estava falando a Timóteo. Então não vamos só ler o versículo 16, vamos ler a partir do versículo 14 até o versículo 17 de 2 Timóteo, capítulo 3, que diz assim: mas você deve continuar a crer nas coisas que lhe foram ensinadas. Você sabe que elas são verdadeiras. As Sagradas Escrituras lhe foram ensinadas quando você ainda era bem pequeno. A Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Ela é o meio que Deus utiliza para nos fazer bem preparados em todos os pontos. Precisamos nos manter fiéis àquilo que nos foi ensinado na palavra dele, na palavra de Deus. O apóstolo Paulo incentiva o seu filho a se manter na palavra, porque é a palavra que revela o que é bom.
Então ele fala, filho, eu já te ensinei. Então permanece, porque ela vai falar o que é bom para a tua vida, para o teu ministério, para o teu negócio. Deixa eu usar um exemplo aqui de um campo minado. Vamos supor que te joguem num terreno, esse terreno é um campo minado. Mas além de ter minas enterradas, tem areia movediça, tem serpentes em determinado local, tem armadilhas em outro local. Assim, é um terreno bem hostil. E só que a pessoa que te soltou nesse terreno, ela te deixou um mapa. Um mapa onde vai mostrar exatamente onde tem campo minado, exatamente como você consegue desarmar as armadilhas, onde estão areia movediça, tudo. Ela te instrui tudo e te dá dicas de como agir em cada situação. Neste momento, você fará o que com esse mapa? Você vai pegar e guardar na sua mala e esquecer onde você guardou? Ou você vai ter ele atento na sua frente? Ah, meu cara, onde que eu vá? Você lê com atenção, você medita naquilo, você descobre como que é para desarmar uma armadilha. Como você faz? Se você simplesmente esquecer e falar, eu sei como sair daqui, se prepare. Porque de duas uma, ou você vai sair dentro de um saco preto, ou você vai sair destruído. E aí que tá. Na vida cristã, na vida como um todo, assim que acontece. Ou você sai dentro de um saco preto, ou você vai sair muito machucado. Por quê? Porque você não seguiu o manual. Cara, siga o manual. Tenha ele consigo. Ele é a palavra de Deus. Ela é real. Cara, uma pessoa sábia, numa situação daquela, leria cuidadosamente o mapa, estudaria ele e depois guardaria em um lugar que ele facilmente poderia retirar e ler novamente, estudar novamente. O fato é que nós todos enfrentamos uma jornada dessa, todos os dias, e o nosso mapa é a Bíblia. E o que nós temos feito com a nossa Bíblia? O nosso manual? Preste atenção nesses versículos aqui, Deuteronômio, capítulo 5, versículo 32. Por isso tenham cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Devemos obedecer o quê? Devemos obedecer as ordens de Deus. Preste atenção em outro, que está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 3. Ouça cada ordem com muita atenção e tenha o cuidado de ser obediente em tudo. Assim, tudo irá bem. Tudo irá bem. Não se desvie nem para a esquerda ou para a direita, mas siga exatamente o que a minha palavra está dizendo. E se nós pegarmos o Novo Testamento, também está cheio de versículos que falam sobre nós seguirmos o mandamento, nós seguirmos a palavra dele, nós meditarmos nela. A armadura de Deus que Paulo traz nas cartas aos Efésios. A espada é a palavra. Como que Jesus confrontou Satanás nas tentações? Foi através da palavra. Deus garante que tudo vai bem se nós obedecermos, se nós seguirmos as direções dele. Ele promete, tudo vai bem. Vai bem no seu negócio, vai bem na sua família, vai bem no seu vai bem nos seus relacionamentos, vai bem na sua vida espiritual, vai ter uma vida plena, ele promete. Se você obedecer, se você seguir, se você ler, se você meditar, porque você não tem como obedecer e seguir se você não lê e se você não medita. Você está conseguindo compreender o quão importante é nós lermos e meditarmos na palavra dele, meditarmos cuidadosamente, não ler como nós queremos, mas ler e entender à luz de Deus. Ser levado pela correnteza da vida normalmente não é uma escolha nossa consciente, mas inconsciente. É algo que acontece, né? A gente vai se moldando com o mundo sem que a gente perceba isso. Mas isso acontece quando nós não estamos o quê? Não estamos atentos. Por isso nós precisamos estar atentos à palavra dele, porque senão nós vamos ser levados pela correnteza. Isso é, quando nós não temos algo em foco, aquilo começa a se distanciar de nós com o tempo. E nós precisamos estar com foco aonde? Nós precisamos estar com foco na palavra, porque senão nós vamos nos afastar dela. E quando isso desaparece da nossa vida, facilmente nós deixamos a verdade de Deus e começamos a ser influenciados por pessoas. Você vai ver, geralmente aquelas pessoas que estão com um monte de ideias delas mesmas,
que estão sendo influenciados e tal, pergunte para ela como que tá o devocional, como que tá a busca na palavra, como que tá a meditação. E ela vai falar, cara, tá mal. Então, quando você está longe, e isso acontece, cara, sem você perceber, você é levado na correnteza inconscientemente. E quando isso acontece, facilmente você começa a dar ouvido a pessoas que não estão falando necessariamente o que a palavra de Deus diz. E aí, nós abraçamos o que aos nossos olhos parece bom. E nós abandonamos o que realmente é bom para nós. Você concorda que a vontade de Deus é revelada na palavra dele? É revelada na Bíblia? Se sim, neste caso, é hora de nós então construirmos o fundamento. E é disso que nós vamos tratar no próximo capítulo, é disso que nós vamos falar nos próximos vídeos. Valeu! Para pensar!